Nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, que diz o seguinte: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Esse trecho é um trecho que segue imediatamente aquele momento em que Pedro confessa que Jesus ele é o Cristo de Deus. Porque em um dado momento, lá no verso 18, Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E Pedro, de maneira assertiva, fala: o Cristo de Deus. E Jesus conta para eles que era necessário que o filho sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos. Passados aproximadamente 8 dias, conforme o relato lucano diz, acontece esse momento, essa famosa cena aqui da transfiguração. Uma cena extraordinária. Algo totalmente fora do comum, uma experiência assim ímpar. Eu não sei se você consegue mensurar na sua mente e no seu coração a grandeza, a majestade, a extraordinariedade do que significa esse acontecimento. Se você fizer um exercício de se colocar na pele de Pedro, na pele de João, na pele de Tiago, e tentar vislumbrar o que significa você estar com Jesus, estar com Ele neste lugar, neste monte. E quando você acorda, você percebe e vê e atesta, testemunha Jesus de Nazaré glorificado. Jesus de Nazaré dentro de um ambiente extraordinário de glória. E mais, um momento que transcende o nosso tempo cronológico, porque aparecem as figuras poderosas, significativas, importantíssimas para a tradição judaica de Moisés e de Elias. 2 personagens singulares na história da revelação. Moisés, aqueles que foi escolhido para libertar o povo cativo do Egito. Elias, aquele que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. 2 figuras singulares na história de toda a tradição judaica. E eles aparecem do lado de Jesus, glorificado. Ou seja, Jesus ali categoricamente posto como Messias. Inclusive, alguns estudiosos dizem que havia uma expectativa de que o Messias apareceria do lado de Moisés e de Elias. Então, uma cena extraordinária que a gente nota aqui, um acontecimento místico. Algo, uma experiência que não dá para ser traduzida em palavras, para ser entendida e compreendida racionalmente, logicamente. Porque ela transcende a nossa capacidade de todo tipo de entendimento. É uma experiência narrada, uma teofania, um acontecimento extraordinário. E o mais interessante dessa cena é que Pedro, como sempre, mais impulsivo, levado ali
pelo seu impulso, aquele que não mede nunca as palavras antes de falar, algo muito particular do seu temperamento, da sua personalidade, ele diz imediatamente para Jesus, assim, depois que ele acorda e vê aquela glória de Jesus e os dois homens com ele: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos preparar um lugar aqui, um para você, um para Moisés, um para Elias. E ele prepara, ele quer preparar, ele quer prolongar essa experiência. Ele quer tentar, de alguma maneira, fazer com que aquela experiência não acabe. Ele deseja que aquela cena, aquela glória, aquele instante, aquele elemento extraordinário se perpetue no tempo. Então, imediatamente ele sugere isso: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui no monte. Vamos ficar aqui nessa glória, vamos ficar aqui nessa extraordinariedade, vamos ficar aqui nesse lugar. Porque perto disso que está acontecendo aqui, o que é o resto? O que é a vida? O que é o dia a dia? O que é a rotina? O que é o trabalho de pescador? O que é o trabalho de um evangelista? O que é o trabalho de alguém que é discípulo de Jesus perto desse instante extraordinário que eu estou diante do Messias glorificado, eu estou diante de Moisés, eu estou diante de Elias? Vamos ficar aqui, façamos 3 tendas. E Lucas, ele faz questão de colocar o seguinte: ele não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia o que estava dizendo. Tem sido muito recorrente e muito constante, especialmente no meio cristão evangélico, tanto no Brasil como no mundo, em especial nos Estados Unidos, um tipo de comportamento dos cristãos evangélicos de negarem a realidade, de negarem os fatos, de negarem ou relativizarem determinadas verdades, determinados elementos da realidade. Então, muitas vezes o cristão, ele observa a realidade e ele fala: não, isso aqui não é verdade. E ele prefere acreditar numa história paralela. Ele prefere negar a realidade e acreditar em um elemento conspiracional, em uma conspiração, em uma outra ideia, em uma outra interpretação, em um outro elemento, em uma outra coisa, e nega a realidade. Alguns estudiosos têm analisado isso, têm escrito sobre isso. Um exemplo disso muito interessante: nos Estados Unidos, na última eleição, houveram profecias. Pastores, líderes evangélicos profetizando a vitória de Donald Trump. E quando Trump não vence a eleição, o que acontece com a profecia, com aquela profecia falsa que não se concretizou? Talvez a gente pensasse assim: puxa vida, agora o evangélico caiu nessa conversa de uma profecia a respeito de um determinado presidente que tende a ser mais de Deus do que o oponente. Essa profecia, ela não se concretiza. Poxa, essa pessoa vai cair em si. Ela vai perceber que há alguma coisa de falso nesse profeta que profetiza uma inverdade. Mas muitas vezes o que tem sido notado é que esse cristão, ele não somente não deixa de acreditar nessa liderança religiosa que profetiza a inverdade, que profetiza a falsidade, mas ele fica tentando recorrentemente encontrar justificativas para negar a realidade de que o seu candidato perdeu, e ele embarca
em várias teorias conspiratórias para poder acreditar naquilo que ele acredita, que é um dado assim de fé, é um elemento de fé. Então a realidade que está posta, ela não é verdadeira, ela é negada. E esse cristão, ele opta por acreditar numa versão que dê conta daquilo que ele quer acreditar. Isso é um exemplo de algo que tem acontecido no nosso mundo, nosso Brasil, nosso mundo contemporâneo, especialmente nos Estados Unidos, dentro desse cenário eleitoral. E mesmo que o fato se imponha, ainda assim se opta deliberadamente por continuar acreditando em histórias paralelas, em mundos paralelos. É muito interessante a gente notar nesse relato da transfiguração que, diante desse acontecimento narrado pelo Lucas, pelo Marcos, pelo Mateus, esse acontecimento que a gente acredita que é verdadeiro, essa experiência que aconteceu, é importante notar esse parênteses que Lucas coloca aqui. Ele não sabia o que estava dizendo. Lucas faz questão de notar e de apresentar um descritivo disso que aconteceu, de que Pedro, diante daquela questão extraordinária, ele não sabia o que estava acontecendo. Existe algo que Pedro desconhecia, que Pedro não tinha como explicar, que Pedro não tinha como saber. E é muito importante que a gente entenda, como cristãos, que mesmo acreditando, confiando nos ensinamentos de Cristo, existem coisas que nós não sabemos. Existem elementos que a gente desconhece. Existem coisas que a gente não tem como dar conta da explicação. Existem coisas que a nossa cognição, ela tem limitação. Existem questões que estão ocultas, que estão escondidas, que não estão reveladas claramente. A gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Pedro não sabia explicar e dar conta de responder adequadamente diante dessa experiência transcendental, mística. Nós não sabemos exatamente como vão se desencadear acontecimentos escatológicos. A gente tem dúvidas muitas vezes de como a Bíblia precisa ser interpretada, especialmente textos como Apocalipse. Nós temos dúvidas a respeito de várias e várias coisas que estão acontecendo no cenário global, no cenário mundial, geopolítico. Nós não temos acesso a muitas informações que nós gostaríamos de ter. E muitas vezes a gente não somente não sabe, não conhece, mas muitas vezes o fato, o acontecimento histórico, ele talvez seja menos glamuroso do que a gente esperaria que ele fosse. Ele seja menos extraordinário do que a gente acha que ele é. E às vezes a gente cai dentro dessa lógica de que a gente nega o que é, porque a gente precisa ou quer ou insiste de uma maneira muitas vezes teimosa a acreditar numa história paralela. Exemplo disso também, a gente poderia pensar na pandemia. Poxa, a pandemia é uma conspiração. A gente não sabe. A gente não tem acesso a essas informações. A gente não tem certeza do que aconteceu originalmente. A dúvida. Agora tem coisas que a gente tem certeza que existe pandemia, a gente tem certeza que precisa usar máscara, a gente tem certeza que precisa de distanciamento social, a gente sabe que precisa gerir sanitariamente um país para você poder controlar a questão da pandemia. E mesmo assim tem gente que opta por embarcar em teorias conspiratórias, deixando que elas ditem a sua maneira de viver. Tem gente que não quer usar máscara, porque não acredita no uso de máscara.
É uma negação da realidade, é uma relativização do fato, da realidade que está se impondo. Existem coisas que a gente não sabe. E meu irmão e minha irmã, nós precisamos aceitar esse fato. Aceitar que nós não sabemos tudo. Aceitar que nós não temos resposta para tudo. Aceitar que a gente não consegue elaborar e acessar as entranhas da história mundial, da nossa história. Às vezes a gente não dá conta de entender muitas vezes as coisas que acontecem com a gente. Então, quando o Lucas fala, ele não sabia o que estava dizendo, é muito importante isso. O discípulo de Jesus que estava com ele presencialmente, experimentando aquela realidade extraordinária, esse discípulo Pedro, que vai ser uma pessoa chave na história da igreja, ele não sabia de coisas. E nós, eu e você também não sabemos de coisas. E a gente precisa entender e compreender que há uma limitação em nós. E que Deus não revela tudo, Deus não explica tudo. Que a Bíblia não explica tudo, que a gente não dá conta de tudo. E tá jóia. E tá tudo bem. Quem disse que eu preciso saber de tudo? Quem disse que eu preciso dar resposta para tudo? Hoje em dia as pessoas são impulsionadas a terem de dar resposta para tudo. Nós não precisamos dar resposta para tudo, nós não precisamos saber tudo. E precisamos aceitar com humildade que existem muitas coisas que nós não sabemos, que nós não entendemos. E outra coisa importante é que quando ele sugere a prolongar aqui esse acontecimento extraordinário, fica claro que existe uma tentação. A tentação qual é? A tentação de fugir da realidade. A tentação de você ficar imerso nesse mundo paralelo, de você ficar imerso no extraordinário, de você ficar imerso nesse lugar que muitas vezes a gente não sabe explicar, que a gente não tem base substancial para poder dar racionalidade a esse mundo paralelo. No caso aqui de Pedro, ele queria ficar nessa experiência genuína. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que querem ficar presas em histórias paralelas, em conspirações, em ideias, muitas vezes sem fundamento nenhum. E há uma tentação de ficar nesse mundo paralelo. Por quê? Porque o extraordinário nos encanta. Porque a extraordinariedade, ela dá sentido muitas vezes para uma vida que não é tão boa assim. O que é mais interessante, né? Os irmãos sabem que eu tenho aqui, eu e a Aline, um cachorrinho. O meu cachorrinho, recentemente, ele estava tendo muitas crises. Ele começava a ficar agressivo, ele corria atrás do rabo, ele ficava esquisito. E eu e a Aline, a gente ficou para cima, para baixo, veterinário, neurologista e um monte de coisa para tentar entender e investigar o que estava acontecendo com o cachorro para ele não sofrer e para a gente também não sofrer. Essa é a vida. Onde que a gente espera que a gente vai ter um cachorro que vai ter crise, a gente vai ter que lidar com essa dificuldade, com esse problema, vai ter que investir dinheiro nisso, vai ter que investir tempo nisso, pensando no bem-estar dele. É legal correr atrás dessas coisas? Não, eu preferia muito mais ter um cachorrinho que não tivesse esse tipo de crise e vivesse bem. É legal quando o cano da pia estoura e vaza água na casa inteira? Não é legal, mas essa é a vida. Às vezes o cano estoura e a gente tem que lidar com o cano, a gente tem que chamar um encanador. Às vezes a gente se molha, tem que limpar a casa, etc e tal. Esses dias atrás a máquina de lavar aqui, ela vazou água. Inundou a casa inteira, que a gente teve que fazer uma força-tarefa aqui para poder enxugar. Enquanto a Aline estava no home office, eu estava lá tentando dar conta da água. Essa é a vida. Às vezes a vida, a gente chega no final do mês, tem que fazer malabarismo com as finanças, porque tem mais boleto para pagar do que dinheiro que entrou. E você tem que se virar, e você às vezes tem que fazer um empréstimo, e às vezes você tem que, sei lá o que você tem que fazer, mas essa é a vida tem conta para pagar, a vida tem conta para fazer, chega no final do mês não tem jeito, né? O que entra e o que sai tem que estar razoavelmente ali, mais ou menos equilibrado. Na vida tem problema conjugal, na vida tem problema relacional. A igreja local
quem é líder da igreja sabe, existem problemas dentro da igreja que a gente precisa solucionar, que a gente precisa ir lá e colocar dedo nas feridas e ter que resolver. É legal tudo isso? A gente gostaria que todos esses problemas não acontecessem, não existissem? Claro que sim, que a gente queria que não tivesse problema, mas essa é a vida. Essa é a realidade, esse é o nosso mundo, essa é a nossa existência. A gente vive dentro de uma realidade que se impõe e a gente precisa dar conta de solucionando os problemas e sabendo que ao solucionar um vem outro depois, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E essa é a experiência da vida. Quando a gente olha para essa experiência da vida e a gente elabora ela de uma maneira ruim, a gente lida mal com toda essa experiência da vida, tendo que lidar com um filho que está indo mal na escola, tendo que lidar com um relacionamento que precisa ser melhor trabalhado, tendo que lidar com problema na igreja, tendo que lidar com problema profissional, tendo que lidar com problema dentro de casa, tendo que lidar com problema doméstico, tendo que lidar com problema de equipamento que quebra, tendo que lidar com tudo isso que envolve a vida, tendo que lidar muitas vezes com doença, tendo que lidar com a Covid, tendo que lidar com a pandemia, tendo que lidar com crise existencial, crise emocional e etc. Quando a gente elabora mal todas essas coisas que acontecem na vida e na existência, qual que é a tentação? Vamos fazer 3 tendas aqui, ficar aqui com Jesus glorificado, com Moisés e com Elias. Vamos prolongar essa subida no monte, não vamos descer do monte não, vamos ficar aqui na glória, vamos ficar aqui no poder, vamos ficar aqui nesse universo paralelo que eu nem sei explicar o que é, né? Na verdade eu acho que eu sei, mas eu nem sei o que eu tô falando, né? No caso de Pedro, mas vamos ficar aqui. O que é mais interessante? Eu tenho que cuidar do meu cachorro que tá com crise, que eu não sei nem explicar direito o que é, que me dá trabalho, me dá dor de cabeça, que eu tenho que levar no veterinário, que eu me preocupo, que eu fico angustiado por ele, fico preocupado com os vizinhos, que às vezes ele late alto, de noite, enfim, tendo que lidar com toda essa questão, ou pensar que eu estou acessando as conspirações do planeta Terra e estou resolvendo a salvação da humanidade. Puxa vida, é muito mais interessante eu tentar salvar a humanidade. O que é mais interessante? É eu tentar resolver as questões do meu cotidiano, os meus problemas cotidianos, ou eu achar que eu sou tipo o Spider-Man, assim, sabe? Sou um super-herói que vou salvar e vou conhecer coisas que ninguém conhece e vou viver nesse mundo das conspirações e vou conseguir detectar quem tá certo, quem tá errado, quem é o vilão, quem é o mocinho, onde tá o diabo, onde tá o anticristo, onde estão as coisas. É muito mais interessante eu ficar nesse mundo. É muito mais interessante eu resolver o problema da máquina que vazou a água ou eu achar que eu sei identificar quem é o anticristo no mundo. Ou eu achar que eu sei desvendar todos os mistérios escatológicos das escrituras. Ou eu achar que eu sei desvendar quando o mundo vai acabar. É muito mais interessante, é muito mais tentador eu ficar neste lugar da extraordinariedade. O problema é que a gente não sabe, e ficar neste lugar da extraordinariedade muitas vezes é uma alienação, é uma tentação de escapar, de fugir da realidade, de fugir do mundo. Eu quero fugir muitas vezes das minhas responsabilidades, eu quero fugir muitas vezes dos meus problemas, eu quero fugir muitas vezes da vida que eu queria ter e não tenho. Eu quero fugir muitas vezes do dia a dia da existência, da vida que eu preciso dar conta. E eu nego a realidade em prol de uma história fantasiosa que, na verdade, eu não sei. Vocês sabem que no ano 2000, a minha avó, que faleceu recentemente junto das irmãs, né, os maridos, todos eles foram pro sítio lá de uma delas. E elas ficaram lá falando assim, não, o mundo vai acabar. Ano 2000 vai acabar. Não acabou. Quando eu casei com a Aline, era ali, né, o ano da profecia maia, e nós tivemos a oportunidade de viajar lá para Chichén Itzá, que é o lugar lá no México em que você tem lá os monumentos maia, e tinha repórter filmando lá porque estava chegando o dia do fim do mundo e tava o calendário assim contando assim, né, descendo 4 dias para o fim do mundo, 3 dias para o fim do mundo, 2 dias. O mundo não acabou. Muitas e muitas profecias que muitos profetas, entre aspas, têm feito a respeito do Brasil,
não se concretizaram. Muita decepção tem sido fomentada e gerada no meio evangélico por profecias falsas, por gente que fala um monte de bobagem, por gente que acredita em um monte de bobagem, por gente que interpreta tudo errado. E tem gente caindo em si, mas tem muita gente ainda que prefere ficar onde? No mundo paralelo. Fica no mundo lá de Nárnia, fica no mundo lá do Harry Potter, no mundo do Senhor dos Anéis, fica no mundo lá fantasioso. Fantasioso. E o perigo, às vezes, dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto evangélico, dentro de um contexto de profecia bíblica, e está no mundo paralelo negando a realidade. Ao invés, não quer usar máscara, não quer tomar cuidado com as questões da pandemia, não quer tomar cuidado com o mundo real, com o mundo concreto, não quer resolver os seus próprios problemas, suas próprias questões, nega a realidade em prol do quê? De uma conspiração. É uma tentação. É uma tentação. E o mais triste disso é que quando a gente vê aqui que quando aparece essa nuvem de glória, aqui no verso 34, né? Essa nuvem que muito provavelmente se trata da Shekinah, dessa nuvem de glória onde o Senhor fala ali, sai uma voz de dentro dela que diz: este é meu filho escolhido, ouçam-no. Ouçam-no. É interessante, o Pedro, ele quer fazer as tendas e ele quer ficar no monte lá para sempre. Aí vem essa nuvem e vem uma voz que diz: este é o meu filho, ouçam-no. Este é meu filho, ele é o escolhido, ele é o Messias, ele é quem ele diz que é, ele é Jesus, ouçam-no. Isso está claro na revelação. A voz diz nitidamente. O que ele estava vendo, a experiência extraordinária, ele não conseguia explicar exatamente o que é. Ele não sabia o que ele mesmo estava dizendo sobre fazer 3 tendas. Ele estava viajando, Pedro, diante daquilo, da extraordinariedade daquele momento. Mas vem uma voz claramente e diz: esse é meu filho, escute ele, escute Jesus. Escute ele porque o que ele tem para dizer é importante. O que ele tem para dizer está claro, está nítido. Ele é o Filho de Deus. Escutem-no, ouçam-no. Ouçam-no. E o que acontece muitas vezes? As pessoas que querem e optam pelo mundo paralelo, optam pela conspiração, optam por explicações malucas da realidade, dentro do contexto religioso, elas negam e elas não encontram valor nos elementos que estão claros, nos elementos que estão nítidos, nos elementos que são evidentes, naquilo que é revelado, naquilo que é cristalino, naquilo que é puro, naquilo que está óbvio, naquilo que está escancarado diante dos seus olhos. Ou seja, prefere acreditar numa baita de uma teoria complexa, escatológica, anticristo e apocalíptico, etc e tal, ao acreditar que Jesus disse: ama o teu próximo como a si mesmo. É amor, é graça, é misericórdia. Ama o caído. Ah, mas o que é mais importante? Eu cuidar desse caído aqui ou resolver o problema e os dilemas da humanidade? O que é mais importante? Eu amar o meu próximo como a mim mesmo, amar Deus de todo o meu coração, ouvir Jesus, ouvir o que ele tem para me dizer, ouvir o que ele tem para me ensinar? Ou eu tentar elaborar e repensar e articular todos os problemas do universo dentro das teorias da conspiração? É muito triste quando a gente olha que elementos que estão nítidos, que estão claros, eles têm um valor diminuído em prol de coisas que a gente não sabe, em prol de coisas que a gente não tem certeza, em prol de coisas que a gente não tem segurança. E ao invés da gente se apegar àquilo que a gente tem segurança, aquilo que está nítido, Jesus ensina você, meu irmão e minha irmã, a amar o teu próximo como a si mesmo. Jesus ensina você a ser misericordioso. Jesus ensina você a ser humilde. Jesus ensina você a reconhecer que você não sabe tudo. Jesus ensina você e a mim a sabermos que nós somos pecadores.
Jesus ensina pra gente a sermos pacificadores. Jesus ensina pra gente a dar a outra face. Jesus ensina pra gente a não ser vingativo. Jesus ensina pra gente a viver uma vida em que a gente promova o bem comum nessa terra, nessa sociedade. Jesus ensina pra gente a sermos responsáveis, a sermos éticos, a cuidarmos de nós, a cuidarmos do próximo, a pensarmos no coletivo. Jesus ensina pra gente a amar. Mas a pessoa prefere ficar aderindo a um monte de conspiração maluca que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, que a gente não tem como articular de maneira racional, com segurança, com base bíblica, teológica, adequadamente. E a gente despreza os elementos que estão claros, porque este é meu filho. Deus está dizendo pra gente, este é meu filho. Ah, mas o profeta ali profetizou que o PIB do Brasil vai aumentar. Gente, que profeta que tá falando de PIB? Que profeta que está profetizando aí a questão econômica do país? A questão econômica do país depende de gestão, depende de opções que têm que ser discutidas tecnicamente. Não é a profecia que vai mudar a situação econômica. A situação econômica muda de acordo com aquele em quem você vota. Se você vota num topeira para cuidar da economia, o topeira vai fazer uma toperice na economia. E se você vota, às vezes, num cara inteligente, um cara capaz, mesmo este cara capaz, ele não consegue fazer tudo, porque é muito complexo o problema econômico, é muito difícil de solucionar. Não é fácil solucionar problemas econômicos. Então não tem salvador da pátria. Não tem aparição, não tem tenda, não tem extraordinariedade. Essa é a vida, esse é o mundo. Depende das escolhas que a gente faz, depende daquilo que é razoável, porque o mundo não é tão fantasioso assim, o mundo é real, o mundo é concreto. Ah, mas esse candidato aqui agora vai resolver todos os problemas. O que vai resolver todos os problemas? A gente não dá conta de resolver o cano que estourou ali muitas vezes, já dá uma dor de cabeça. Imagina resolver os problemas do mundo, resolver os problemas do Brasil. Dá trabalho, é difícil, não tem salvador da pátria. Tem esse aqui que é o salvador. Esse é meu filho. Esse é meu filho. Então a gente tem que parar de acreditar em um monte de bobagem, que um monte de pseudos profetas aí falsos ficam dizendo e profetizando e cantando de galo. Quando na verdade a gente precisa olhar para isso. Este é meu filho, olha para Jesus. Você quer que o Brasil seja uma grande nação? Olha para Jesus. Viva Jesus. Você quer que os problemas sociais sejam resolvidos de uma maneira extraordinária? Viva Jesus. Ensine Jesus. Pratique Jesus. A gente precisa ver e viver a extraordinariedade na ordinariedade. Talvez você fale assim, puxa vida, mas esse mundo extraordinário é muito mais legal do que o dia a dia. Depende de como você vê o dia a dia. Se você vê o dia a dia sem Deus, sem Jesus, se você não leva a sério aquilo que está revelado, se para você não é interessante pensar em amor, em misericórdia, em graça, em perdão, em não ser vingativo, em ser pacificador, se esses elementos do evangelho para você não são legais, não são interessantes, não são bacanas, é mais interessante você ficar no mundo paralelo. E provavelmente o seu dia a dia vai ser uma decepção completa. Mas a proposta do evangelho é que o reino de Deus ele seja do tamanhozinho de um grão de mostarda. É uma coisa pequenininha, que parece pequena, mas ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. O reino de Deus é dos pequenos, não é dos grandes. É dos últimos da fila, não é dos primeiros. É do perdedor que vence, não é do ganhador. A lógica do reino de Deus é outra. É um outro caminho, é uma outra articulação, é uma outra proposta de Jesus. E quando a gente adere a essa proposta de Jesus, quando a gente quer viver a proposta de Jesus, quando a gente quer valorizar aquilo que está revelado, que está claro, cuidar do cano que estoura tem extraordinariedade no cano que estourou.
Tem extraordinariedade em você cuidar do seu cachorrinho que está com problema. Tem extraordinariedade em você regar bem o teu matrimônio. Tem extraordinariedade em você cultivar as suas amizades. Tem extraordinariedade em você fazer amizades verdadeiras. Tem extraordinariedade em você querer fazer do mundo um lugar melhor, mas não revolucionar. Não elaborar as conspirações. Fazer do mundo melhor significa o seguinte: tem extraordinariedade em você ser um bom cidadão. Em você cumprir adequadamente o teu lugar de cidadão no mundo, nessa sociedade. Começando talvez por você, pelo teu próprio coração, começando pela tua casa, pela tua vizinhança, pelo teu bairro. E se você for fiel no pouco, talvez Deus te coloque sobre muito ainda, para você resolver coisas ainda mais complexas e difíceis. Agora você não começa lá. Esse não é o reino de Deus. Esse é o reino dos homens. No reino dos homens existe essa vaidade, existe esse ego de você querer ser o mais importante. O fato é que no reino de Deus, quem quer ser o mais importante já está no final da fila. O reino de Deus é um lugar de gente humilde. É um lugar de gente que está cultivando, sabe? Que está regando, que está dando pequenos passos. Não é gente que quer pegar e construir tenda e ficar para sempre em cima do monte, porque lá é mais legal, porque lá o extraordinário acontece, porque lá tudo acontece. Não, é gente que tá ouvindo, ó, este é meu filho, escute ele. E gente que vai viver a vida, vai pregar, vai ter dificuldade, vai evangelizar, vai ser perseguido, vai ser martirizado conforme os discípulos foram martirizados. Paulo, então, perseguido, açoitado, naufrágio, perseguição da igreja, espinho na carne, etc. Essa é a vida. Agora, se a gente olhar, se a gente ver, se a gente viver Jesus, aquilo que está revelado em nós, se a gente abrir o nosso coração para sermos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito do Cristo, o ordinário se tornará extraordinário. O ordinário se tornará uma revolução. O ordinário se tornará um acontecimento escatológico poderosíssimo. A começar em nós, no nosso coração. A começar na nossa família. A começar com quem está próximo de nós. A começar na nossa comunidade religiosa. Por isso, meu irmão, vamos com calma. Por isso, minha irmã, vamos com calma. Vamos construir aos pouquinhos. Vamos cultivar aos pouquinhos. Vamos semear aos pouquinhos. Vamos com humildade e vamos valorizando essa voz que diz pra gente: este é o meu filho. A partir de hoje, o desafio que eu faço para você é o seguinte: passe a amar o amor divino. Passe a amar. Passe a amar a graça de Jesus. Passe a amar a misericórdia. Passe a amar a paciência. Passe a amar a bondade. Passe a amar a pacificação. Passe a amar a paciência. Passe a amar a mansidão. Passe a amar o domínio próprio. Passe a amar aquilo que Jesus ama. Passe a amar Jesus. Passe a amar as palavras e os ensinos do nosso Mestre. Passe a amar e viver isso aqui. E tá bom demais, não precisa mais que isso. Viva isso aqui. Mas e as conspirações e o que está acontecendo? Viva isso aqui. Vamos nos contentar com aquilo que Deus está deixando claro pra gente, aquilo que está oculto, aquilo que a gente não conhece. Cuidado. Cuidado para não falar o que não sabe. Cuidado para não expressar o que não se tem certeza. Cuidado para não criar confusão. Faça aquilo que está claro, está nítido. E seguindo Jesus e a clareza do seu ensino, isso vai te levar a usar máscara. Isso vai te levar a tomar cuidado. Isso vai te levar a ser responsável diante da pandemia. Isso vai te levar a cuidar bem do teu coração, da tua alma. Isso vai te levar a cuidar bem do seu cônjuge. Isso vai te levar a cuidar bem dos seus filhos. Isso vai te levar a cuidar bem do seu cachorrinho. Isso vai te levar bem a cuidar das questões
da casa, isso vai te levar a cuidar bem da sua comunidade, igreja local, isso vai te levar a cuidar bem do seu bairro, da sua sociedade, isso vai te levar a votar melhor, isso vai te levar a tomar decisões melhores e você vai desfrutar da extraordinariedade na ordinariedade. Você vai descer do monte. Você não vai querer ficar no monte para sempre. Você vai descer do monte. Você vai viver Jesus. Você vai viver baseado na clareza do Deus revelado em Cristo, que é Pai. Você vai viver em paz. Você vai viver cheio do Espírito Santo. Você vai viver cheio do amor dele. Você vai viver cheio da misericórdia. Você vai viver mais leve. Você vai viver mais em paz. Você vai ser um agente de pacificação ao seu redor. Se apegue naquilo que está claro. Se apegue na concretude da vida que Jesus tem para dividir com a gente. Se apegue, se agarre àquilo que Jesus tem de clareza para nós, aquilo que Deus tem de claro para nós. Se apegue, se agarre nos valores do reino de Deus. Dê valor para essa voz que diz: este é o meu filho, este é o escolhido. Ouçam-no, escute Jesus. Escute Jesus. Ah, mas tem uma teoria, tem... Escute Jesus. Mas o profeta profetizou que... Escute Jesus. Escute Jesus. Mas falaram que aquele que vai ganhar a eleição... Escute Jesus. Escute Jesus. Cuidado. Cuidado com essa tentação de fugir do mundo, porque fugir do mundo é muitas vezes fugir da nossa própria responsabilidade. É fugir muitas vezes da clareza e da nitidez da revelação de Deus para a nossa vida. É escapar de um mundo que não está tão legal. E eu quero orar por você em especial nessa noite, em especial por aqueles que não estão encontrando graça no mundo, que não estão encontrando graça na vida e estão tendo a necessidade de se anestesiar de ideias, de histórias que são tentações para a gente fugir da realidade. Eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus para que você tenha um encontro pessoal com Ele, para que você se encontre com Jesus, para que você, se encontrando nele, você possa viver a sua vida real, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia do amor, cheia da misericórdia do nosso Senhor. Oremos. Pai de amor, eu quero colocar diante de Ti a vida de todos aqueles que, porventura, estão presos em universos paralelos, estão presos dentro de outras lógicas, estão presos em ideias que a gente desconhece, estão presos na desinformação, estão presos em conspirações, estão presos em outros lugares, estão querendo ficar no monte e fazer tenda para Moisés, para Elias, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito Santo os toque, que eles escutem essa voz do meio da nuvem de glória do Senhor. Este é meu filho amado, ouçam-no. Eu peço, Senhor, que eles possam Te ouvir. E eu peço que o Senhor possa abrir os olhos destes queridos para que eles enxerguem a beleza da vida, para que eles enxerguem a extraordinariedade na ordinariedade, para que eles percebam a maravilha que é viver dando a outra face, a maravilha, a extraordinariedade que é viver amando o próximo. Que eles percebam a maravilha e a extraordinariedade que é viver manifestando misericórdia, sendo paciente, bondoso, humilde, simples. Ó Deus querido, em nome de Jesus, gera isso em nós. Queremos escutar a Tua voz somente, queremos nos agarrar naquilo que o Senhor tem de revelação para nós. Que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para que a gente não caia em ilusões, em ideias equivocadas. Muito pelo contrário, Deus querido, que a gente possa seguir a Tua voz, ouvir o Senhor. Nos dê ouvidos para Te ouvir e que a gente possa se encontrar com o Seu amor e nos darmos por satisfeitos. Porque a Tua graça nos basta. Amém.
Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.